nome do Senhor, amém? Oh, aleluia. Você pode se assentar. Amém. Graça e paz, você que está online. Para mim é uma noite muito especial. A gente acabou de chegar do Rio de Janeiro. Amém. E o povo de lá manda abraço para o povo de cá. Tudo é uma família só. Amém. Quero dizer para você que foi tremendo também essa semana, no que nós estivemos no Rio, independente do calor, depois independente da tempestade, tudo foi no controle, no governo de Deus, amém? Mas hoje, gente, hoje para mim é um dia muito especial, e eu espero que seja para você também. Uma das coisas que eu aprendi é que nós devemos honrar nossa base, porque foi ela que deu a existência, entendeu? Algo que está em cima, algo que foi erguido, algo que foi levantado, né? E eu quero hoje apresentar a vocês aqueles, entendeu? Que foram a base de tudo na minha vida. Foram a base, foi aqueles, entendeu? Que me pegaram ainda bebê. Me pegaram, entendeu? No colo. Foi aqueles que me ensinaram, entendeu? O primeiro beabá do Evangelho. Foram momentos, entendeu? Que eu tive que aprender muitas coisas. E hoje, sabe, para a glória de Deus, para a honra do nome do Senhor, eles estão aqui nessa casa. Eles, né? Me encontraram pela internet, a gente já fez live, né, com ela, e eu sinceramente, eu tenho poucas, eu não tenho nem palavra para expressar. Quero que o pessoal que está online saiba disso, que essa casa hoje, entendeu, recebe com honra, entendeu, aqueles no qual o Senhor escolheu para me embalar no berço. Entendeu? Para trocar cueiro, porque na época nem fralda era cueiro, entendeu? Aquele mesmo que foi, e eu quero chamar, né, pastor, mas eu também quero apresentar o pastor Antônio Dias e a pastora Vitória Dias. Quero que eles fiquem de pé, quero que a igreja conheça os meus primeiros pastores. Foram eles, gente, foram eles que me ensinaram, foram eles que hoje, o resultado, que tudo que se encontra aqui, eu acredito que veio dessa base. Veio do ensinamento, da paciência, né? O pastor Antônio Dias perdeu muito cedo a paciência. Mas hoje, eu digo mesmo, gente, preste bem atenção, é sério isso. Hoje, ouvi do pastor Antônio Dias, entendeu, que ele se alegra com o meu resultado. Isso me deixa, sabe, extremamente realizada. Eu sempre gostei muito de obedecer, eu sempre gostei, sabe, de reconhecer. Eu sempre gostei disso e eu queria muito o reconhecimento dele naquela época. E era difícil, porque realmente eu dei muito trabalho, gente. Eu dei muito trabalho, eu era extremamente pessimista. Ele mandava eu fazer as coisas, eu sempre via de maneira diferente. Então, realmente, ele perdeu a paciência um dia. Vocês podem se assentar, vocês dois, que eu já vou chamar a pastora Vitória. A pastora Vitória pode até vir, que é ela que vai trazer a palavra hoje. Teve um dia, mas eu quero dar esse teu testemunho para quem não conhece, que ele um dia chegou comigo e disse assim: minha filha, sente aqui. E ele disse assim: auxiliadora, eu gostaria que você, minha filha, procurasse uma igreja, onde você pudesse congregar.
Aí, olhei para ele, né? Ele disse assim, mas eu vou lhe dizer por quê, minha filha, porque eu não tenho mais paciência para com você. Entendeu? Minha filha, tudo que eu falo com você, não vejo efeito. Você não quer mudança, minha filha. Entendeu? Eu digo para você ir para a direita, me entendeu? Você tem dificuldade de entender que a direita é a direita, auxiliadora. Entendeu? É difícil. Ele tinha dificuldade de fazer eu ter fé, ele tinha dificuldade de fazer eu confiar, era muito realmente para mim, eu era muito religiosa, entendeu? Eu era muito negativa, muito sofrida, né? E essa pessoa aqui, menina, ela tinha toda a paciência do mundo comigo. E, né, e por causa dela, entendeu? Eu lembro desse dia, ela, Antônio, você acabou com o senador, Antônio. E eu só chorava, né? E eu fui saindo ali, e entre a minha casa, como se fosse daqui, eu acho que lá para o Tarumã, acho que até mais a distância da minha casa, eu saí de 1h da tarde, cheguei quase 6 horas da tarde, na Japinlândia, mas quando eu fui andando, o Espírito Santo, ele foi me convencendo que eu era chata, que ele disse que eu era chata. Lembra daquela história que eu digo para você, se uma pessoa te chama de chata, fique esperta. Se a segunda te chamar de chata, tu fica mais esperta ainda. Agora a terceira, minha irmã, você é chata mesmo, entendeu? E ele foi todas as três vezes, não foi preciso mais ninguém. Ele disse, você é chata, auxiliadora, você é chata, entendeu, auxiliadora, você é chata. E eu realmente entendi que eu era chata, inconveniente, entendeu? Que precisava realmente de uma transformação, de uma mudança radical na minha vida. E quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho e disse, pois eu vou voltar para aquela igreja, eu vou conseguir, em nome de Jesus, entendeu? Porque é lá que eu quero ficar. E eu voltei, né? Eu lembro que ele começou a ministrar, ele ficava olhando, sentei na primeira fileira, para dizer para ele, eu vou mudar. E a partir daquele momento, quando eu saí para casar com esse homem, porque eu só saí de lá para casar com esse homem, entendeu? Porque a minha pastora me ajudou. Aí, quando eu saí, uma frase que ele disse para mim, minha filha, você está de parabéns. Eu nunca vi uma pessoa desejar uma mudança e trabalhar na sua mudança de uma maneira tão radical como você. E pastor Antônio Dias, eu quero lhe dizer que aquele dia marcou toda a minha história. Aquele dia foi um marco na minha vida, por isso que eu não esqueço nem as palavras. Entendeu? Porque a partir daquele momento, Deus teve todas as chances de fazer uma transformação na minha vida. E hoje, todo o meu ministério, sabe, todo o meu casamento, minha vida conjugal, minha vida familiar, entendeu? Recebeu toda essa mudança, em nome de Jesus. E eu quero que você recebam essa mulher de Deus, que dizer o quê? Minha mãe na fé. Minha mãe na fé. Amém? Dizer que eu te amo. Esse povo é resultado do teu amor. É resultado da tua paciência, das tuas orações. Não esqueça o dia que você disse, auxiliadora, você orou tanto para ter um homem, auxiliadora, para chamar de teu, você lembra? Deus te deu, auxiliadora. Minha filha, o que você está fazendo, minha filha? Vá, case, minha filha, porque eu já consigo ver o que você, entendeu, vai fazer com este homem. Então está aqui o homem no qual eu me casei, a igreja, o ministério que Deus nos entregou, e tudo isso aqui é fruto da obra de Deus na tua vida, meu amor. Eu quero antes. Senhor, meu Deus, eu quero te louvar, Pai, e entregar toda esta honra, todo esse momento de palavras dirigidas
ao meu esposo, a mim, todo esse reconhecimento, Senhor, eu quero entregar a Ti, Pai. Eu quero fazer isso de joelhos, Senhor, porque somente o Senhor é digno, e é só por causa do Senhor. E nós estamos aqui hoje, depois de passado 30 anos, e que nunca mais tínhamos nos visto. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse casal maravilhoso de apóstolos. Obrigado por esta igreja, por este ministério, Senhor, e por estarmos aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Paz seja convosco, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que tudo que você possui seja coberto com o sangue de Jesus. Eu penso que esse culto desta noite é um pouquinho atípico, assim, porque são momentos especiais e que reportam ao passado, né? Então, enquanto a gente estava cantando ali, a nossa filha mais nova, ela é formada em dança, ela fez uma faculdade de dança, por conta do começo da visão celular, das danças proféticas. Então, ela tinha esse sonho, se converteu naquele tempo, um tempo de muito avivamento, que vocês conhecem, que os pastores daqui conhecem. E aí, ela é professora de balé, e ela que é a professora de dança da igreja, de dança profética e dança também. E eu estava vendo o senhor dançando, né? Fiz umas fotos e mandei para ela, porque eu sei que ela ia se alegrar. Mas aí eu fiquei pensando, o tempo que a auxiliadora se converteu, não era um tempo bonito assim, queridos irmãos, né? Não era nada desse jeito. Vocês jovenzinhos que estão aqui, não era assim. A igreja tinha uns bancos bem antigos. Meu marido que conseguiu renovar e fazer coisas melhores. A igreja tinha umas forquilhas assim, forquilhas são paus que se colocam para sustentar uma construção, e uns telhados assim, que não era desse jeito, e nem tinha essas luzes, e tudo era muito quente, igual é quente hoje, agora, que nunca foi, era naquele tempo, e não tinha ventiladores, e nós morávamos no fundo dessa igreja, numa casa que balançava para lá e para cá, que se chama palafita, que era sustentada também com paus. E a casa ficava lá embaixo. E essa menininha que é formada em dança hoje, tinha uma escada grande para a gente chegar. Ela tinha 6 meses. Ela veio rolando dessa escada assim, ó, uma bolinha branca assim. Uma bolinha branca assim, só de fralda, porque lá em Manaus não dava para botar roupa, né? E aí ela veio rolando assim, eu fiquei lá embaixo e aparei ela assim. Então, aí aquelas escadas, elas não se fechavam, era só a tábua assim. Então, se ela caísse num daquele ali, mas ela foi assim, uma queda cinematográfica. E eu peguei ela lá embaixo. Então, tudo que a auxiliadora falou dela, sim, mas eu preciso dizer que ela também era muitíssimo especial. No mesmo nível que era a dificuldade dela de entender as coisas de Deus, mas ela tinha um nível imenso de desejo de amar a Deus de todo o seu coração, porque não havia atrativo nenhum. Viu, queridos jovens? Hoje vocês têm luzes, cores, e graças a Deus por isso,
porque, né, o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Mas não era assim. Amém? Está tudo certo, a beleza que nós temos hoje no céu, né, não se imagina quão belo será, mas nós não tínhamos nada disso. Amém? Então eu também quero parabenizar a auxiliadora pela fome, pela sede, e mais, ela tinha pastores coloca aí 33 anos mais ou menos, porque eu estou contando a idade de Laís, 33 anos atrás, que saiu carregando 7 malas, né, um jovem missionário, falava missionário, fomos para Manaus carregando 7 malas, só isso, e as 2 filhas, e não sabíamos absolutamente nada, como até hoje, né, mas hoje a gente já melhorou um pouco, porque a gente vai melhorando, Deus nos melhora, amém? Então, nós vamos ler um texto hoje da palavra de Deus, e antes que eu pregue, eu preciso dizer que eu não sou pregadora, é um problema, né, isso aí, eu não sou pregadora, eu sou uma professora, e aí, quando eu vou querer ensinar, falar de uma coisa, e eu quero contar um caos lá do fim do mundo, não sei o que, às vezes a pessoa não quer nem ouvir, né, para chegar naquela coisa, porque é cansativo, então depois que eu encontrei a apóstola auxiliadora, fazendo aquelas lives, eu disse, mas o que eu vou pregar nessa igreja? Esse povo vai dormir lá e ficar cansado, vai querer morrer de tanta tristeza nesse culto. Aí eu preparei uma mensagem que era do estilo da professora. Não deu certo. Eu falei, não vai dar certo isso aqui. Isso não vai dar certo. Aí eu peguei um dia e fiz uma oração. Eu disse, Deus, eu não sei fazer pregação. Quem faz pregação é o meu marido. E ficou certo assim que eu vou pregar, mas eu não sei fazer pregação. Um culto de domingo, não deve ser um estudo bíblico. Então, o Senhor vai me dar uma pregação. Por isso eu quero incentivar vocês a ouvir a pregação. Porque, de fato, Deus me deu a pregação. Nós não vamos ficar contando história de onde saiu, de onde veio e tal, nem lendo textos e textos intermináveis, não. Nós vamos ler Hebreus, capítulo 3. A Bíblia que eu trouxe é a Nova Versão Internacional. Então, eu vou ler nessa versão aqui, foi nessa daqui que Deus deu. E foi bem nessa biblinha pequena. E eu nem leio essa biblinha. Ela estava lá na igreja, assim, e estava um calor, esses calores insuportáveis. Eu fui ficar lá fora, na porta da igreja, para pegar uns ventos. E aí eu abri a biblinha, assim. Quando eu abri, deu certo nesse texto, e eu parei e li. E tem umas coisas escritas aqui de muitos e muitos anos. Mas aí, você sabe, quando Deus, quem já tem alguma experiência com Deus, sabe, quando Deus lhe fala uma coisa, você entende que Deus falou, não é assim? E aí eu entendi, falei, pronto, é isso aqui, e é isso aqui, larguei aquele estudo bíblico para lá. E então nós vamos falar disso aqui essa noite, que é Daniel, capítulo 3, versículo... Eu falei Hebreus, já estou errando. Não é Hebreus. Hebreus é depois. Daniel, capítulo 3, viu? Deus nos ajude. Cadê o marido? Está intercedendo? Não, marido. O marido não está intercedendo. Aí, auxiliador, continua valendo também. Vamos lá. Daniel, capítulo 3, versículo 25 e 26. Então, nós vamos ler esse texto, depois nós vamos ler Hebreus. Vamos lá.
26 e 27. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou. O que ele gritou? Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Hebreus 4:12 diz, também na versão internacional: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga as intenções do nosso coração. Senhor meu Deus, que nesta noite tão especial, para mim, para meu esposo, para a vida da apóstola auxiliadora, para o seu esposo, para toda essa congregação que aqui se reúne, Pai, que a Tua palavra venha ser o divisor de águas na nossa vida, que fique gravado na nossa memória, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Graças a Deus. Então, dizem que pessoas assim mais idosas, eu já sou idosa, viu? Pessoas mais idosas, elas contam histórias. E eu não acho muito ruim as histórias. É ruim para quem já ouviu muitas vezes. Aí você já ouviu 10 vezes a pessoa contar a mesma história e você já sabe tudo, então para você é ruim. Mas quando você ouve a história a primeira vez, é legal até. E eu quero começar contando uma historinha que depois vai ter a ver com essa palavra. E é uma historinha da minha vida mesmo. Quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai se despediu de mim. Eu não tenho a memória do meu pai, eu não lembro do rosto do meu pai, mas eu me lembro dessa passagem dele comigo e é a única lembrança que eu tenho. Então aquele homem me abraçou e me entregou um pacotinho de dinheiro. Era um dinheirinho roxo, eu não sei se chamava réis, mas era um dinheirinho lilás. Então ele me entregou aquele pacotinho de dinheiro, porque ele ia viajar, logo em seguida. E eu não sabia contar ainda, eu imagino assim, eu tinha 6 anos. E ele disse assim, olha, os dias que eu vou levar para voltar, tem a ver com esse dinheirinho aqui. Então a história é assim, tinha uma vendinha, venda era o nome antigo que se dava aos lugares onde a gente ia lá comprar alguma coisa. Então tinha uma vendinha ali, uma senhora que tinha essa venda, e eu já ia lá, com 6 anos de idade, já ia nessa vendinha. E então ele disse, todos os dias você vai lá comprar um docinho. Sabe o docinho? Era aquele docinho de banana, assim, um triângulo enfiado no palito. Umas pessoas mais velhas vão conhecer esse docinho. Era aquele docinho. E aí, os dias era a contagem do dinheiro. Então, não podia gastar mais. Todo dia ia lá e pegava o docinho. E quando terminasse, o pai voltava para dar docinhos. Mais dinheiro, né? Voltava. Naquela noite, meu pai morreu junto com 12 homens. Aconteceu uma tragédia nesse acidente e meu pai foi entregue no outro dia para minha mãe, num saco, os pedaços do meu pai. Foi assim. E isso me rendeu muitas dificuldades no meu passado,
que Jesus me curou de todas elas. Né? Mas, o que eu quero contar não é isso, porque isso aí já daria toda uma história, mas não é isso aí. Então, o que eu quero contar é o que veio depois disso. Como foi que Deus entrou nessa história. Minha mãe tinha 38 anos de idade, meu pai tinha 40. Então, minha mãe entrou para dentro de um quarto e não saiu mais de lá. E não tomava banho, não penteava cabelo. Hoje nós sabemos que a minha mãe teve o quê? Uma depressão severa. Só que não tinha tratamento, gente. A lembrança que eu tenho, que tudo lá em casa, minha mãe tingiu de preto. As roupas, tudo era preto. Era só eu e ela. E aí, assim, não sei dar detalhes dos dias, mas assim eram os dias lá. E nessa vila que nós morávamos, hoje é uma cidade, mas era uma vila, um vilarejo com alguns habitantes, uns 500 habitantes, vamos dizer assim. Foi a maior tragédia da história dessa vila. Até hoje nunca teve nada igual. Nessa vila não tinha igreja, não tinha pastor, mas tinha umas mulheres que usavam um coque bem grande assim. E que ia com os homens tocar acordeon e cantava na pracinha, a única pracinha que tinha. Então, todo sábado, aquele povo cantava e ia embora, porque não tinha um crente naquela terra. Eles não tinham lugar para ficar. Então, eu imagino que eles iam de uma cidade maior e cantava e evangelizava ali, fazia o que tinha que fazer e ia embora. Mas, num daqueles sábados, eles cantaram, e depois eles foram lá na casa da minha mãe. E hoje eu fico pensando, se foi Deus que mandou, se foi a cidade que pediu, né? O que foi? Aconteceu. Eles foram lá na casa da minha mãe, e aquelas mulheres com aqueles homens entraram no quarto da minha mãe, e fizeram barulho, e oraram, e saíram de lá. Isso era sábado. Quando eles saíram de lá, no outro dia, minha mãe saiu do quarto, tomou um banho, se arrumou. Minha mãe era uma mulher bonita. E ela falou assim para mim, agora nós vamos nos arrumar, nós vamos passar um ano em São Paulo. São Paulo, capital. Eu estava vindo nessa viagem pensando. Eu estudei a 2ª série do ensino primário numa escola chamada Ari Barroso, em São Paulo. Minha mãe veio, se encontrou com os tios, parentes, e eles arrumaram um trabalho para minha mãe. Eu fui para minha mãe junto com o trabalho, ia para essa escola, e nós moramos um ano ali em São Paulo. Quando completou um ano, minha mãe falou, eu já estou pronta para ir morar na minha casa, para tocar a minha vida. E nós voltamos lá. Cuidou de mim e me criou. Quando eu estava um pouquinho maior, eu quis ir para a primeira igrejinha que apareceu na vila. E aí, quando eu fui, foi um escândalo, porque todos os meus tios, todos os parentes foram lá falar para minha mãe que de maneira nenhuma não podia. Todos já tinham suas religiões, era um complicado naquele tempo você mudar de religião, não era fácil não. E aí o que aconteceu? Minha mãe disse, eu não gosto de crentes. E eu não quero saber desses crentes. Mas tem uma coisa que eu não posso fazer. Eu não posso impedir essa menina de ir para a igreja dos crentes, porque foram esses crentes que me tiraram de lá de dentro do quarto para que eu pudesse criá-la. Entendeu? Então, minha mãe tinha esse testemunho dentro do coração dela, e foi isso aí, essa experiência, que deixou depois uma porta aberta para que eu pudesse ser livre para servir o Senhor. Amém? Graças a Deus por isso. Então,
O que é que eu quero dizer com... O que é que isso pode ter a ver com esse texto que eu li? Né? Então, isso tem a ver no sentido de que, irmãos, a palavra de Deus, ela gera poder. A palavra de Deus, ela gera força. As coisas de Deus, elas têm poder de criação. A palavra de Deus marca pessoas. A palavra de Deus marca as pessoas. Só a palavra de Deus é assim. A palavra de Deus é viva, é eficaz, ela funciona. Ela separa o que é emocional do que é espiritual. Ela vai nos lugares em nós onde o marido não pode ir. Onde a mãe, o pai, o pastor, o apóstolo, ninguém pode ir. Mas a palavra de Deus vai. A palavra de Deus entrou na Babilônia. E a Babilônia era um lugar de imoralidade, de crime, de perversão. A Babilônia era um lugar terrível. Mas a palavra de Deus entrou lá. A palavra de Deus entrou na vida daqueles jovens cativos e gerou neles fé e coragem para enfrentar a fornalha. Irmãos, as fornalhas estão por todos os lados. Talvez você está aqui hoje e você sabe que uma fornalha está ali esperando amanhã. No seu trabalho ou em alguma situação da sua vida. Ou a sua vida tem sido uma experiência de uma fornalha acesa todos os dias. Às vezes nós vivemos assim. Uma luta contra o pecado. Uma luta contra nós mesmos. Uma dificuldade terrível para obedecer ao Senhor. Mas o que me chamou a atenção, quando meus olhos bateram e eu li esse texto, aí já estava tudo pronto na minha cabeça. Não ia precisar ficar lendo textos e mais textos, está dando certo, glória a Deus. Então, o que aconteceu? A Bíblia diz que autoridades se reuniram para olhar para esses jovens e observaram que a fornalha não gerou feridas na vida deles. É isso que eu quero falar para você nesta noite. A fornalha não gerou feridas na vida dos 3 jovens. Nós conversamos com pessoas bem-sucedidas. Nós conversamos com pessoas que aparentemente estão bem na vida. Mas quando você conhece no íntimo, lhe dá uma tristeza. Você vê que aquela pessoa é pobre. Igual a Bíblia diz em Apocalipse, pobre, cego, miserável, nu, não tem nada. Por quê? Porque aquela pessoa enfrentou muitas dificuldades na vida, então ela venceu. Ela conquistou. Mas lá dentro, está tudo em carne viva. Tudo sangrando. Tem criança chorando lá dentro. Tem jovem não resolvido chorando lá dentro. Tem uma pessoa como eu que perdeu seu pai e não sarou nunca mais, porque ele nunca mais voltou. Não. A Bíblia diz: Sadraque, Mesaque e Abednego foram examinados pelas autoridades e não havia feridas neles. E você que está aqui nesta noite, eu e você e cada um de nós que estamos aqui, quando você sair por aquela porta e amanhã, quando você for enfrentar a sua vida, Deus quer que você seja examinado e que ninguém ache feridas em você, meu amado. Que não se encontre feridas em você. Eu tenho certeza absoluta que Deus quer isso para a minha vida. Eu tenho certeza absoluta que Deus quer isso para o seu povo. Não é, olha a nação de Israel.
Olha o sofrimento que esse povo está passando agora. Olha o coração ferido desta nação. Mas ainda assim, Deus tem óleo para curar Israel. E Deus tem óleo para derramar na sua ferida, meu amado. Em nome de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós já vamos terminar. É ligeiro. Em segundo lugar, nós vimos que depois disso foi observado também que não havia neles cheiro de fogo, não havia cheiro ruim, não havia cheiro mau. É de Deus ou não é essa palavra? Você não vai achar isso em lugar nenhum. Foi de verdade mesmo isso aqui. Eles não tinham mau cheiro, não havia cheiro mau. E aí eu fiquei pensando, mas é mesmo, não havia cheiro mau, mas e daí? Aí eu me lembrei, e daí que nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. É ou não é? É. O bom perfume de Jesus Cristo precisa estar em nossa vida. Você jovem, você precisa ter a essência. A essência é o principal. Sabe, naquela igreja pavorosa lá de Manaus, com aqueles pastorzinhos pavorosozinhos também, e a auxiliadora lá lutando, tinha essência naquele lugar. Tinha essência lá. E é isso que nós precisamos ter. Eu tive que ver o que é essência. Não vou ficar lendo nada, não, mas eu tive que ver o que é essência. Essência é a coisa principal do perfume. Pode pegar o frasco, encher lá. Se não colocar essência, é só álcool. Pode até ter cor, está envasado, tem um nome, tem um rótulo. Mas só é perfume agradável depois que é colocado a essência. Temos que exalar a essência. Cristianismo verdadeiro, vida cristã, é Deus na sua essência, dentro do nosso coração. Tem uma fornalha me esperando? Tem. E tem mesmo. E essa semana, depois eu vou contar para o auxiliador. E tem mesmo. Uma fornalha me aguardando essa semana. Mas eu estou falando com Deus, Senhor, eu quero fazer com que o teu perfume, o Senhor mora na minha vida. É mentira disso, do diabo, que o diabo tenta colocar coisas na nossa cabeça, que nós não somos de Deus, de Jesus, que estamos cheios de Deus, sim. Jesus mora em nossa vida. Então, a essência dele vai sair de mim essa semana, em nome de Jesus. Eu vou num lugar onde essa essência precisa sair. E você também vai. E você vai se deparar com pessoas e com situações. E talvez dentro da sua casa. O marido, a mulher. É preciso liberar a essência. A essência. O rótulo, o líquido, o recipiente, todos têm o seu lugar. Mas sem a essência, é falso. É falso. Então, aqueles jovens não tinham mau cheiro. Olha que coisa maravilhosa. Eu morei no Rio Grande do Sul 14 ou 15 anos. E as mulheres mais chiques lá, elas encostam junto de gente que não tem assim um bom sistema de aquecedor para o inverno. E elas dizem assim, que cheiro de galpão. Cheiro de galpão é porque o pobre precisa esquentar a sua cozinha, esquentar a sua casa, com lenha mesmo, com carvão, com fogo, com tudo que ele acha para queimar. E aí fica com cheiro de galpão. Pois é, esses jovens aqui não tinham cheiro de galpão, não. Eles não tinham cheiro de queimado.
Amém? E em terceiro e último lugar, viu? Graças a Deus que já vamos. Em terceiro lugar, o manto deles não estava rasgado e nem queimou. Eles entraram com o manto deles na fornalha e eles saíram de lá com o manto deles. E agora? Manto? Quem aqui que não sabe sobre manto? Não precisa ensinar. Quem é aqui que não sabe que o manto fala da identidade, que o manto fala de autoridade, que o manto fala da nossa responsabilidade, que nós trazemos conosco um manto? Que seja dançar para Deus, um manto está ali sobre aquela pessoa, referente àquilo. Pregar a palavra, ensinar, evangelizar, viver a vida cristã. Este manto está sobre nós. Você não pode sair daqui nu. Você não pode sair daqui sem vestes limpas. Você não pode sair por aí com as vestes rasgadas. Você não pode sair por aí com manto de vergonha, de prostituição, de adultério. Isso estou falando de adulterar qualquer coisa, não é só de relacionamento. O manto, esse eu tive que ler. Eu não sabia. A terra tem um manto. Quem já estudou geografia na escola? Gente, a terra tem um manto. E agora eu vou falar igual aquele lá que disse que descobriu a América, né? A América sempre esteve aí. Eu descobri que a terra tem um manto. A terra tem um manto. E eu passei quase uma manhã inteira achando esse manto da terra, para formar o que é o manto da terra. Porque eu não sabia que a terra tem um manto. Sabe o que é o manto da terra? O manto da terra são as montanhas. O manto da terra é a água com todo o mineral, ouro, ferro, tudo que existe de minério. E as montanhas, e a água e o oxigênio formam o manto da terra. Então, Deus formou a terra e cobriu ela com esse manto. Cobriu com esse manto. E aí eu li assim: se o manto da terra acabar, 75% da terra acabou. Sim. O que vai ficar? Acho que quase o início da criação. Um vazio, uma coisa lá tenebrosa. Deus fez a terra e cobriu ela com um manto. Deus fez você. E Ele cobriu você com um manto. Auxiliadora querida, quando você não era nada, Deus já havia um manto sobre a sua vida. E quando você não era ninguém, estou falando para você, meu irmão, meu jovem querido, que talvez não tenha o pai igual eu, não tenha a mãe igual a mim, não tem riquezas, não tem herança, mas Deus tem um manto sobre a sua vida. Vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás desse manto. Vai atrás. Por favor, entenda isso. Por favor. O seu manto não é de um perdido, drogado, lá na casa, na rua, sem objetivo, sem destino,
Seu futuro é hoje. Meu futuro foi aquele dia, quando aqueles homens e mulheres entraram no quarto da minha mãe e orou por ela. Ali se estabeleceu a minha herança e o meu futuro. Mais tarde ninguém ia me impedir de servir ao Senhor. Você tem um manto que dará força para você e autoridade para você seguir neste mundo e cumprir a sua missão, para você viver tudo que Deus tem para a sua vida. Jesus Cristo, na canção da vitória, em Apocalipse 19, diz que ele vem coberto com um manto. E o manto dele é salpicado, de sangue, testemunhando a sua obra maior. Jesus fez de tudo. Curou, expulsou demônios, amou as pessoas, caminhou de casa em casa, foi amigo, foi perdoador, foi provedor, ele foi tudo. Mas a obra maior dele foi o sangue derramado por mim e por você. Por isso ele virá com seu manto salpicado de sangue de um lado. E do lado direito estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós estaremos lá com Jesus. O que vai estar escrito no seu manto? O que vai estar escrito no seu manto? Amou pessoas para Deus na terra. Abriu mão de coisas. Serviu lá naquela grande empresa, como servindo ao Senhor. Não era miserável. Talvez nunca fez uma pregação. Mas a vida foi uma inspiração todos os dias. Serviu ao Senhor. Serviu a Deus. Senhor Jesus, Tu que virás montado num cavalo branco, mas nós podemos visualizar o Senhor aqui agora, sim. Com seu manto salpicado de sangue, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Passeia no nosso meio nesta noite, passeia no nosso meio nesta noite. Toca as feridas profundas. Será que ainda tem? Se tem feridas, o Espírito Santo vai aí agora. O cavaleiro do Apocalipse, amado Jesus, Ele passa seu manto sobre nós agora. E se tiver mau cheiro, Senhor, oh Deus, às vezes as pessoas não querem ficar conosco, está cheirando mal. Nos ajuda a ver nossas vergonhas, Senhor. Nos ajuda a sentir, Senhor, nossos odores maus. Esse manto perfumado do Senhor, que custou sua vida, toca em nós. Toca em nós. Até que não haja mais
até que não haja mais essas dores passadas, Senhor. Eu sei que outras dores virão, mas as passadas não, não. Não, não, não. Renova os nossos ministérios. Quebra as cadeias, algemas do inferno. Obras malignas, não existe espírito das trevas maior do que o Espírito Santo de Deus, não existe. E Ele está aqui. Como livrou os 3 jovens da fornalha. Oh, Senhor. Vem sobre nós. Vem sobre a nossa vida, Senhor. Vem sobre esta igreja, Pai. Levanta-nos, ó Deus, levanta-nos. Como pessoas curadas, cheirosas e bem vestidas. Pessoas cheirosas, exalando bom perfume, curadas das feridas das batalhas. E bem vestidas, com vestes que exaltam teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é bom. É verdade, pastor. Deus é bom. Deus faz quando você não sabe fazer. Deus pode o que você não pode. Deus vai onde você não pode ir. Confie no Senhor e espera nele. Não ande por aí de manto rasgado, nem de prostituição e nem de engano. Ande cheiroso, perfumado e bem vestido. Amém? Cadê? Para o senhor, apóstolo, que eu vou passar a palavra para ela. Apóstola auxiliadora. Que você seja sempre bem vestida, cheirosa. E o que mais? E o que mais? Ajuda, irmãos. Perfumada. Se coloque em pé. Deus tem uma história com você. Deus tem uma história com você.